Bem, pessoal, continuando a nossa aula de propriedades coligativas, agora a gente vai falar no dia a dia como funcionam as propriedades coligativas, tá? Primeiro momento a gente vai falar de crioscopia, e aqui todos esses exemplos são do processo de crioscopia, tá? Então, quando é jogado sal na neve das estradas para derretê-la, usa-se esse mesmo artifício para gelar cervejas e outras bebidas mais rapidamente. Pessoal, lá nos Estados Unidos, quando neva, o pessoal costuma colocar sal na neve para derretê-la. Por que que isso acontece? Porque no processo de crioscopia, ele estuda o abaixamento do ponto de congelamento. Então, quando eu coloco sal na neve, a neve que antes, né, o gelo, né, iria ser criado a partir de 0 graus, que é água, ele não vai mais congelar a 0 graus, ele vai congelar a -10, a -15 graus. Por quê? Por causa do sal que foi colocado, né? Do soluto. Crioscopia estuda o abaixamento do congelamento, do ponto de congelamento, a partir do momento que eu coloco sais, tá? Que eu faço uma solução. Então, pelo mesmo artifício, tá? Gelar cervejas e enlatados quando eu coloco no gelo. Ah, mas isso é um processo natural que acontece. Quando você coloca uma lata de refrigerante no gelo, ela vai congelar. Vai congelar do mesmo jeito. Mas se eu colocar sal no gelo, ele vai congelar mais rapidamente. Por que que isso acontece? Porque quando eu coloco sal no gelo, ele vai acelerar, ele vai derreter o gelo, né? E vai fazer com que ele absorva o calor da lata mais rapidamente. No momento que ele ocorre essa troca térmica, ele absorve calor da lata mais rapidamente, a lata congela mais rapidamente, né? Se eu estou colocando sal, eu estou abaixando o ponto de congelamento do gelo, né? Ele vai derreter mais rápido. Quer dizer, para derreter, ele precisa absorver calor. E ele absorve calor da onde? Ele absorve calor da lata. Então, a lata vai ser resfriada, tá? Outro exemplo aqui é a água do mar. Ela permanece líquida mesmo em temperatura abaixo de 0, porque há vários sais misturados nela. Gente, congelar a água do mar é muito difícil, né? Eu diria que é quase que impossível, porque tem muitos sais. Quanto mais partículas eu tiver de soluto, mais difícil o congelamento, maior vai ser o ponto, maior vai ter que ser, menor, né? Terá que ser a temperatura, temperaturas muito, muito baixas para haver esse congelamento do sal, da água do mar, no caso. Ah, mas aqui tem água doce, os icebergs, né? Na verdade, gente, os icebergs, eles são desprendimentos das geleiras e são água doce, não são água salgada. A água salgada, a água do mar, ela não congela, tá? Só a água doce, porque a água doce não tem soluto nelas, né? E aqui o caso dos perfumes e hidratantes é a mesma coisa. Na sua composição também não congelam por possuírem outros aditivos e fluidos misturados. Então também tem partículas de solutos que dificultam o congelamento, né? Ele não vai mais congelar o que congelaria se não tivesse esses fluidos, né? Esses aditivos. O picolé caseiro, a gente consegue até congelar ele numa geladeira, mas ele demora mais. Se você botar água pura e fizer um picolé, um suco para congelar, o suco ele vai demorar muito mais para virar um gelo, né, pedrado, do que, na verdade, se fosse só água pura. E você percebe ainda que os picolés industrializados, quando você compra, dificilmente eles são realmente duros, né? Eles são mais no sentido de pastosos, porque eles têm aditivos, eles têm conservantes que impedem esse congelamento como é feito na geladeira de casa, né? No caseiro. Todos esses exemplos aqui, gente, são de propriedades coligativas envolvendo crioscopia, tá? Crioscopia, que é o abaixamento do ponto de congelamento, tá?